Graça e paz. Amém. Mateus capítulo 3. Meu encargo com os irmãos esses dias é de partilhar sobre o espírito de filiação, de nos vermos como filhos de Deus. O que a Bíblia apresenta sobre esse assunto. Eu vou usar como base o texto de Mateus, mas nós vamos sair dele algumas vezes para olhar outros textos. Mas esse vai ser o texto básico nosso. Vamos ter uma palavra de oração, mais uma. Senhor, como tem sido colocado, derrama sobre nós da tua vida. O teu Espírito contempla cada coração aqui. O teu Espírito sabe quais são as necessidades de cada vida. Pedimos em nome de Jesus uma santa visitação. Senhor, Filipe disse para ti: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai nessa manhã, na vida do bendito Filho. Ajuda-nos nisso, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler todo o capítulo 3 de Mateus, começando com o versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Até aqui. Queridos, no livro de Mateus é a primeira vez que, nesse capítulo, que a expressão da Trindade é mencionada.
Nós temos, a partir do versículo 13, nós temos o Filho, o Espírito e o Pai sendo manifestos. O Filho se submetendo a um batismo de arrependimento, o Espírito enchendo este Filho e o Pai declarando a este Filho que ele era meu, ele era filho, ele era amado e que o Pai tinha todo o prazer nele. Mas é muito interessante que antes dessa porção aparece também a questão de filiação. Quando João está batizando, João, ele é ungido, ele é aquele que prepara o caminho do Senhor, ele vem abrindo o caminho para que o Senhor venha atrás dele. Ele vem, como diz o Novo Testamento, no espírito de Elias, ele vem fazendo uma reforma completa, ele vem mostrando o único e verdadeiro caminho para chegarmos a Deus, e a pregação dele é uma pregação de arrependimento. E à medida que ele vai pregando, ungido pelo Senhor, toda a circunvizinhança de Jerusalém, da Judéia, vem até ele e se submete a esse batismo de arrependimento. Eles confessam os seus pecados. E aí chegam os fariseus, que não confessam os seus pecados, não se submetem a esse batismo de arrependimento. João os repreende, os exorta, dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Guardem isso, porque nós vamos falar sobre arrependimento daqui a pouco. Arrependimento tem que produzir fruto. Arrependimento não tem a ver com emoção, arrependimento não tem a ver com momento, arrependimento tem a ver com fruto, frutos de arrependimento, que é o que o nosso Senhor se submete ali na frente, que nós já vamos ver. Mas quando João os questiona sobre o fruto do arrependimento, eles dizem, João os exorta, porque é o que estava no coração deles, João os exorta dizendo: e não digam que vocês têm por pai a Abraão. Não digam que vocês são filhos de Abraão. É interessante que o assunto filiação é mencionado antes do Pai, de Deus Pai, falar sobre a filiação do amado Filho. O assunto de filiação é mencionado. Queridos, nós não vamos entrar nos detalhes aqui, nesse primeiro momento, mas a Bíblia sugere que nós somos filhos de alguns pais. A Bíblia sugere que nós somos filhos de Adão. A Bíblia sugere que nós somos filhos do diabo. A Bíblia sugere que nós somos filhos da desobediência. A Bíblia afirma que nós éramos filhos da ira. E a Bíblia também diz que nós somos filhos dos nossos pais. E isso todos nós sabemos. E o assunto de filiação, ele é um assunto muito complicado, porque ele é um assunto, quando a gente vai ministrar, ele é um assunto muito claro nas Escrituras, mas ele é um assunto, num primeiro momento, desconfortável de ser ouvido. Por quê? Porque muitos de nós temos muitas emoções ruins das famílias de onde nós viemos. A Bíblia diz com toda clareza, o Senhor diz com toda clareza, nós vamos ver esse texto amanhã de manhã, que nós somos pais maus, e nós somos filhos de pais maus. 1 Pedro diz que nós herdamos dos nossos pais terrenos um fútil procedimento, um procedimento pecaminoso que foi herdado lá de trás. Então, essa questão de partilhar sobre a filiação e a paternidade,
quando mexe com os nossos afetos, com o nosso entendimento, a gente levanta um muro e a gente passa a ter dificuldade de ouvir esse assunto. Por isso, nós vamos dar uma olhadinha nesse assunto do ponto de vista do nosso Senhor, de como a palavra de Deus apresenta alguns versículos que a palavra de Deus apresenta sobre Jesus como o Filho de Deus. O fato é o seguinte: antes de Deus declarar, tu és meu, tu és filho, tu és amado, eu tenho todo o meu prazer em você, os fariseus diziam que eles eram filhos de Abraão. E João os exorta e diz: Deus pode suscitar das pedras filhos de Abraão. Meus queridos, a igreja de Deus é composta de filhos de Deus. A igreja de Deus não é composta de filhos de pais terrenos. A igreja de Deus não pode ser composta de filho de Adão. Ou eu sou encontrado em Adão, ou eu sou encontrado em Cristo. Um dos irmãos que nós lemos, eles dizem com muita simplicidade que Deus olha essa terra do ponto de vista de dois homens. O primeiro Adão e o último Adão. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Ou nós somos filhos de Adão, ou nós somos filhos de Deus. E temos todos, por irmão mais velho, o nosso bendito Senhor, o nosso amado da nossa alma. Então, nós precisamos parar e olhar agora sobre que pai eu olho. A palavra pai, no original, ela significa pater, no grego. A palavra pai, no grego, significa nutridor, sustentador, provedor. Se eu sou encontrado no pai Adão, eu sou nutrido, provido e sustentado por quem? Por este pai Adão. Se eu minto, que é um pecado delicado para toda a raça humana, se eu minto, naquele momento eu sou encontrado em quem? Como filho do diabo. Porque ele é o pai, por pai, ele é o nutridor, o provedor, o sustentador daquela mentira. Os irmãos estão entendendo? Se eu sou desobediente, eu sou filho da desobediência. Mas, queridos, se eu sou diariamente encontrado numa doce comunhão com este irmão mais velho, este irmão mais velho traz tudo aquilo que o Pai tem para mim. E então eu sou nutrido, sustentado e provido pelo bendito Pai. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo por que a gente arruma tanta encrenca na família? Tanto problema no seio da igreja? Porque nós não estamos neste irmão mais velho. Nós estamos em muitos pais, mas nós não estamos no bendito Pai. E por isso não temos a nutrição deste Pai. Veja um versículo, no versículo 11, ele fala algo interessante. Ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que nós vamos ver amanhã de manhã? Nós vamos ver sobre este enchimento do Espírito. O Espírito ali, ele aparece colocado, ele é a segunda figura que aparece. Aparece o Filho, aparece o Espírito e aparece então o Pai com aquela voz sobre o Filho. O Espírito aparece no meio dos dois. Por quê?
Nós vamos ver amanhã. A Bíblia diz com toda clareza que o único que revela o Filho e o Pai é o Espírito. O Espírito é, para nós, aquele agente que nos toma pela mão e nos conduz a esta bendita filiação. Nós temos uma comunhão com o Pai, nós temos uma comunhão com o Filho, mas essa comunhão, o irmão Romeu citou o texto ontem de Efésios 2,18, esta comunhão só é possível mediante o Espírito. E amanhã de manhã então, nós vamos gastar um tempo falando sobre esta figura do Espírito Santo de Deus. Vejam o versículo 13. O texto diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Esse Filho bendito, ele se submete aqui a um batismo de arrependimento. Mas, meus queridos, qual é a necessidade que o nosso Senhor tinha de arrependimento? Ele não tinha nenhuma necessidade. Então deixa eu explicar algo para vocês. Eu preciso dar uma paradinha e construir uma base aqui para vocês. Existem 3 tipos de menções de Jesus como Filho. São 202 versículos no Novo Testamento, com 215 menções de Jesus como Filho. Jesus é mencionado como Filho, Jesus é mencionado como Filho de Deus, e Jesus é mencionado como Filho do homem. Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Em tudo Jesus é Filho, mas em cada uma delas há uma ênfase específica. Quando diz que Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia está demonstrando com muita simplicidade a relação que existe do Filho com o Pai. E que este Filho expressa um caráter desse Pai. Abram em João, capítulo 5. Existem 2 versículos que dizem isso com muita clareza. João, capítulo 5. Vejam o versículo 17 e 18. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então o que significa um filho? O Filho de Deus significa que ao olhar para Ele, eu vejo uma relação dele com o Pai, e eu vejo o caráter do Pai expressado neste Filho. Por isso que Jesus diz: quem me vê a mim, vê ao Pai. Sabe qual é o problema dos meus filhos? É que muitas vezes eles olham para mim e eles veem o César. Quando eles deveriam olhar para mim e ver Cristo no César. Os irmãos estão entendendo? Quando eu sou encontrado nesse Filho, este Filho traz a imagem do Pai dentro da minha vida. Tudo aquilo que é comunicável do Pai, o amor do Pai, o afeto do Pai, o carinho do Pai, a gentileza do Pai, o longo ânimo do Pai, a misericórdia do Pai, a fidelidade do Pai, a aliança do Pai. Quando eu sou encontrado nesse Filho, o Filho reflete o caráter do Pai. Meus queridos, nossos filhos têm traços nossos. Se você olhar para minha filha, ela dispensa exame de DNA.
Você olha ela, você vai me ver. Eu durmo com um travesseiro no meio das pernas, não sei há quantos anos. Minha filha tinha 6 meses de idade, ela enrolava o cobertorzinho e colocava no meio da perninha dela. Como é que pode isso? É porque ela é filha do pai dela. Jesus era o filho do Pai. Então o que significa a expressão filho de Deus? Significa que este filho tem uma relação com o Pai e que este filho expressa todo o caráter do Pai. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos entendem o que é a realidade de um corpo? A cabeça desse filho e o corpo deste filho. O que é o corpo? É apenas o testemunho deste filho nessa terra. Os irmãos vão compreendendo isso? E o que significa filho do homem? Esta expressão filho do homem, ela é citada na grande maioria das vezes apenas por Jesus. Jesus tomou, na grande maioria dos textos, essa expressão para si mesmo. E ele falou de si mesmo, dizendo que ele era o Filho do homem. Essa expressão Filho do homem significa para nós que Jesus toma sobre ele toda a nossa humanidade, com exceção do pecado. Então Jesus se identifica com a nossa humanidade. Quando ele era pequeno, o bumbum dele assou. Ele teve cólica. Ele chorou. Ele precisou do seio de Maria. Tudo aquilo que nós passamos, o nosso bendito Senhor passou. Diante da morte de um amigo, ele chorou. Ele não se conteve e ele chorou. Tudo aquilo que o nosso Senhor viveu como homem, ele não viveu por causa dele. Tudo que o nosso Senhor viveu como filho do homem, ele viveu por causa de nós e não por causa dele. Ele encarna, ele se submete a esta realidade de um corpo físico para mostrar para esta criação como é que esta criação deve viver. Não fomos criados para nós, fomos criados para o nosso Deus. E este bendito irmão mais velho, ele se submete à encarnação para mostrar para mim e para você como é que nós devemos viver esta vida. Tudo que ele falou mostra para mim e para você como nós devemos falar. Tudo que ele sentiu mostra para mim e para você como nós devemos sentir. Tudo que ele pensou mostra para mim e para você o que nós devemos pensar. Os lugares que ele esteve mostra para mim e para você onde devemos estar. Tudo que ele viveu nesta realidade de filho do homem, ele vive por nossa causa. Ele não vive necessariamente por ele. Ele vive para mostrar para nós o caminho que nós devemos seguir. Os irmãos estão entendendo? Como alguns grupos aqui que têm ouvido isso, aos 12 anos ele toma uma decisão. Isso nos ensina que aos 12 anos nós devemos começar a ensinar os nossos filhos a tomarem decisões, obviamente, pequenas. Porque o texto diz que ele volta para a casa de Maria e José e se submete aos seus pais. Aos 12 anos ele tem o nítido entendimento de que ele tem uma dupla paternidade. Vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai,
Meus queridos, nossos filhos são temporários. É uma herança dada em vida. É uma herança onde Deus vai se apropriar dele novamente. Nossos filhos existem para Deus, para este bendito Pai. Nós recebemos apenas o grande privilégio, o pai e a mãe, mas em especial o pai, recebeu o grande privilégio de ser um precursor desta bendita figura de Deus Pai. Homens, nós precisamos de arrependimento com urgência. Aqueles homens aqui que são pais precisam de arrependimento com urgência, porque é conosco, durante um período da vida, que os nossos filhos aprenderão sobre a bendita figura do Pai Celeste. Nós não temos tempo de entrar nessa questão da paternidade, mas este é o peso. Abraão recebeu este peso. Abraão recebeu este encargo. Ele repete a mesma coisa que seria papel do Espírito Santo de Deus. Abraão foi aquele que conduziu os seus filhos, ali em Gênesis 18, que conduziu os seus filhos a ver a figura do pai e do filho. Deixe-me lhes mostrar alguns versículos sobre o filho, que particularmente eu acho extremamente interessante. Marcos 1:1. O livro de Marcos é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Por ser o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, o primeiro versículo deve ter muito peso. Porque o Espírito começa escrevendo isto. Ele diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas aí diz o quê? Filho de Deus. O Espírito podia ter dito princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o Espírito colocou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus queridos, tem 30 anos que eu acompanho e aconselho irmãos. Os irmãos mais problemáticos que existem são aqueles que não se viram como filhos. Os irmãos mais maduros que existem são aqueles que conseguiram se ver como filhos. Neste quesito, todos nós temos dificuldade. Tem áreas da minha vida em que eu tenho uma identificação com Jesus com relativa facilidade, mas tem áreas da minha vida em que o meu coração desespera. Assim vai ser com o seu coração. Vai ter áreas em que você vai ter uma doce tranquilidade vinda do Pai. Mas tem áreas em que o teu coração vai entrar numa convulsão de ansiedade, numa crise, numa angústia. Você vai entrar em crises de ansiedade. Por quê? Porque naquela área o teu coração não se vê plenamente descansado como filho de Deus. Os irmãos estão entendendo? Este filho de Deus é aquele que vai pôr ordem em quem eu e você somos. Este filho de Deus ordena a nossa mente, faz com que a nossa mente passe a pensar segundo as coisas do alto e não segundo as coisas de baixo. Até porque este filho, ele veio do céu. 1 Coríntios 15, falando desse
primeiro homem desse segundo homem, diz que o primeiro homem é da terra, mas o segundo homem é do céu. Este Filho de Deus, ele veio do céu. Quando eu tenho a minha vida oculta nele, a primeira coisa que acontece é que a minha mente começa a ficar ordenada. Os meus pensamentos começam a ser segundo este irmão mais velho, e não segundo o meu próprio pensamento, as minhas próprias marcas. Os irmãos estão entendendo? Vejam um pouquinho mais, Mateus 16:16, esse texto é muito importante. Por quê? Porque essa porção das Escrituras é a primeira vez em que a igreja é mencionada. Versículo 13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro diz: tu és o Cristo, que significa o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro disse, tu és, de acordo com o texto de Hebreus, a exata expressão do seu ser. Eu olho para o Senhor Jesus e eu vejo quem Deus é. Ele é o Filho. A palavra Jesus significa Salvador. A palavra Cristo significa Messias. Mas a expressão Filho significa tudo aquilo que Deus é. A palavra Jesus e Cristo vão sugerir sobre a obra do nosso Senhor, mas a expressão Filho sugere da pessoa do nosso Senhor, daquilo que Ele é, o próprio Pai derramado dentro do Filho. Vocês estão me entendendo? E em cima desta expressão, Jesus diz para Pedro: você é um pedregulho. Mas sobre esta frase, de que eu sou o Messias, de que eu sou o Filho de Deus, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Meus queridos, é assustador quando o inferno invade as nossas casas. É assustador quando o mundo invade a vida dos nossos filhos. É assustador quando o inferno tenta invadir a vida dos nossos filhos. Mas, meus queridos, nesta expressão de que Ele é o Messias, e de que, se formos encontrados no Filho de Deus, as portas do inferno não prevalecerão nem sobre nós, nem sobre nossos filhos. Amém? Para isso precisamos ser encontrados neste Filho de Deus. Precisamos estar nele, absorvidos por Ele, diariamente, desejando viver a vida dele. Vejam um pouco mais. Vejam, 1 Coríntios 1:9, é um texto muito conhecido, mas eu preciso citá-lo. 1 Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão, olha de novo, de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. De novo, o chamado, o Espírito podia ter dito que o nosso chamado é a comunhão com Jesus, com o Salvador.
O nosso chamado é a comunhão com o Cristo, com o Messias, aquele que nos dá a entrada no reino eterno. Mas a palavra coloca que o nosso chamado é um chamado à comunhão com quem? Com um Filho. O bendito Filho de Deus. Ali eu vou aprender a ser filho. E eu vou citar, eu acho que talvez, eu levantei alguns versículos, mas eu vou citar os dois últimos que talvez mais me chamem a atenção. Abram em João, capítulo 8. Versículo 32. O texto diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, há cerca de talvez 1 ano e meio atrás, eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto. Citei esse texto não sei quantas vezes, mas eu nunca tinha visto. Então, eu conheço a verdade e a verdade me liberta. Então, eu sentava com os irmãos, qual é a verdade? Vamos olhar a verdade do Filho e vamos olhar a sua verdade. Vamos olhar essa bendita verdade do Filho de Deus e vamos olhar a sua verdade. Mas, meus queridos, olha o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Quem liberta? Quem liberta? Sabe por que o povo de Deus é escravo de alguns pecados ainda? Porque o povo de Deus não se vê como filho. Toda encrenca que você arruma na tua vida, toda expressão de pecado, todos os problemas que você tem, é porque você não se vê como filho de Deus. É o Filho quem liberta. É óbvio que esse Filho é o Jesus nosso. É óbvio que esse Filho é o Cristo nosso. É óbvio que esse Filho é o Senhor nosso. Como diz 1 Coríntios, o Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. É óbvio que esse Filho é tudo isso. Mas, meus queridos, aprove ao Espírito de Deus dizer que é na realidade de um Filho que eu sou liberto. Eu vou dar um exemplo para vocês, se minha esposa me der permissão. Não pedi, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um sujeito extremamente afetivo. Eu fui meloso. Então eu corro atrás dela. A gente senta no sofá, a gente deita na cama, eu vou atrás dela. A cama dela sempre é mais estreita que a minha, porque eu corro para ela. Meu lado sempre é maior. Sabe por quê, queridos? Muito possivelmente porque eu não lido bem com solidão. E aí, quando a gente se sente só, a gente procura gente. Porque a gente não gosta de estar sozinho. Agora, Deus me deu a dádiva de casar com uma mulher crente, mas muito crente. E se eu caso mal? E se eu caso com uma mulher que ia querer usar isso de forma indevida? Vocês estão entendendo? E aí o que o Espírito Santo vai fazendo? O Espírito Santo vai me ensinando a ser filho. E como filho lidar com a solidão. Porque tem momentos em que o filho tem apenas o pai. E ele não vai ter mais ninguém. Nós vamos abrir um texto depois,
o Senhor Jesus em João, ele diz assim: ferireis o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Todos vocês vão me abandonar, porém, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Os irmãos estão entendendo? Eu posso citar N exemplos de problemas que, se eu não me sentir filho, eu vou arrumar problema. Você quer ver? Alguns homens aqui entram em negócios indevidos. Sabe por quê? Porque tem insegurança quanto ao futuro. Agora eu te pergunto, os meus filhos perguntam se eu vou pôr comida na mesa? Por quê? Porque sabem que eu vou pôr. O que o nosso Pai Celeste vai fazer com o nosso futuro? Ele vai prover tudo aquilo que temos necessidade. Vocês estão vendo um homem ansioso com o futuro entrando em negócios problemáticos? Vocês estão vendo? Entra num negócio desse, faz uma sociedade indevida dessa. É uma vida. Se não forem 2 gerações para corrigirem um pecado desse, dentro do seio de vida familiar, meus queridos, nós precisamos verificar onde o nosso coração não se vê como filho e sermos verdadeiramente livres. Amém? Quando o povo de Deus é verdadeiramente livre, esse povo pertence a Deus. Mas quando o povo de Deus é cheio de amarras, porque não se vê como filho, Deus não pode usá-los plenamente. Mais um texto apenas e eu quero voltar para Mateus. Abram em Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Texto muito conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vocação. Nós temos uma vocação que nós fomos chamados, é um propósito. Deus tem um propósito. Tudo o que Ele faz coopera para este propósito. Qual é o propósito? O 29 responde: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus queridos, qual é o propósito? Sermos semelhantes a este Filho. Sermos semelhantes a esse Filho. Então, tudo que Deus faz, por que Deus me casou? Porque Ele ia usar o casamento para formar Cristo em mim. Por que Deus deixa alguém solteiro? Porque Deus vai usar a vida de um só para formar Cristo nele. Por que Deus dá filhos para alguns e não para outros? Porque em alguns Deus vai usar o filho para que o filho forme Cristo dentro da vida desse pai. Por que Deus dá um tipo de trabalho para um tipo de trabalho para outro? Dá dinheiro para um, não dá dinheiro para outro? Porque Deus tem todo o propósito dele voltado para formar a vida do Filho em cada um de nós. Alguns de nós são como os nossos filhos. Não podem ter dinheiro, porque vão fazer bobagem. Alguns de nós têm o equilíbrio de lidar bem com o dinheiro. Então Deus pode derramar na mão deste filho dinheiro para que ele faça segundo o propósito que Deus colocou. Mas o fato é que tudo o que Deus faz é para nós sermos conformados, moldados à imagem de Jesus Cristo.
o Filho de Deus. Os irmãos estão entendendo? Agora, eu quero mostrar para vocês, dentro da permissão do Senhor, algumas atitudes que este Filho de Deus tem, que o Espírito vai nos levar a encontrar estas atitudes. Voltem agora a Mateus. Mateus, capítulo 3. Diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água. Meus queridos, o texto de Hebreus, capítulo 6, ele fala das coisas que deveriam estar bem resolvidas dentro do povo de Deus. São coisas da nossa infância espiritual. E ele cita a expressão batismos, no plural. João, como nós lemos agora há pouco, João fala de 2 batismos. João fala do batismo de arrependimento e João fala do batismo do Espírito. A palavra batismo significa imersão. Então João, ele fala de um primeiro batismo que o nosso Senhor se submete, o batismo de arrependimento. Aqueles irmãos que vieram de Jerusalém e da Judéia, quando João os batizava, eles saíam da água e eles diziam os seus pecados. Jesus, ele se submete a esse batismo. Mas antes desse batismo tem uma atitude que nós encontramos no Filho de Deus. Que atitude é essa? Ele está diante de João. E meus queridos, quem é maior? O nosso Senhor ou João? O nosso Senhor é maior que João. Mas o nosso Senhor, ele com humildade, com humilhação, ele pede para que João o batize. A primeira atitude que é encontrada no Filho de Deus é uma atitude de humilhação. Vocês sabem o que significa a palavra humilhação no grego? A palavra humildade ou humilhação, ela significa aquele que se abaixa. Jesus esteve diante de João e Jesus fez o quê? Se abaixou diante de João. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Esses últimos 6 anos o Senhor então me aquietou. E o Senhor foi pondo em ordem algumas coisas que estavam com muita desordem na minha vida. E eu não posso afirmar que esta lição está de todo aprendida, porque ela é uma lição muito delicada. Mas eu, quando conversava com a minha esposa no caráter de marido, eu era um sujeito altivo. Sabe como é que eu era altivo? Sempre com razão. E deixa eu perguntar para vocês: quem de nós tem sempre razão? Sabe por que Deus me casou? Pelo mesmo motivo que Ele casou Adão. Deus bateu o olho em Adão e falou assim: é ênfase minha. Não é bom que ele fique sozinho. Ele vai se complicar inteiro. Far-lhe-ei uma que
que lhe seja idônea. Não é que lhe seja dona, como diz o Paulo Bornelli. Que lhe seja idônea. E eu tenho, desde que eu vi isso no Senhor, eu tenho tentado exercitar o abaixar. Quantas coisas minha esposa ou meus filhos têm razão? Quanta encrenca no casamento e com os nossos filhos, porque nós não nos abaixamos. Se queremos refletir a imagem do nosso Senhor, a primeira realidade do nosso Senhor é que o nosso Senhor assume uma atitude diante dos outros de quem se abaixa. Ele era o Filho de Deus, Ele era a exata expressão do seu ser, Ele era o Salvador, Ele era o Messias, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele tem na mão dele a chave do inferno e da morte, depois que Ele passou pela cruz. Mas, meus queridos, Ele se abaixou. Vocês estão me entendendo? Segura isso, só abra em Mateus capítulo 18, versículo 4. Deixa eu citar apenas esse texto para vocês. Mateus 18, 4. Diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Quem se humilhar como esta criança, esse é o maior. Meus queridos, sabe qual é o caminho do reino espiritual? Sabe qual é o caminho para um homem reinar na sua casa? Sabe qual é o caminho para uma mulher reinar sobre os seus filhos? Sabe qual é o caminho para sermos, se é que eu posso dizer isso, o maior dentro da nossa casa? É um caminho de nos abaixarmos. Quem se humilhar. Mulher, sabe quando você destempera e levanta a voz? Isso não é TPM. A Bíblia não cita isso. A Bíblia cita que nós temos que ser sensíveis a vocês. Mas é uma séria falta de humildade. Não exercitada ao longo do outro período do mês. E aí quando vem a TPM, você apenas retrata aquilo que você não viveu ao longo do outro período do mês. Simples assim, não é complicado. Humildade. Sabe quais são as 3 principais características de uma criança? Isso é maravilhoso. A criança olha para cima o tempo todo. A criança nada sabe. E a criança de tudo depende. Quem se humilhar como esta criança, os irmãos estão entendendo? Essa atitude nós encontramos no Filho de Deus. Quando os nossos lares são cheios dessa atitude de humildade, de humilhação, daquele que se abaixa, a paz envolve os nossos lares. Mas, queridos, sem humildade, não tem jeito de ter paz. Nós vamos ter guerra. Segunda atitude que eu encontro no Filho de Deus. Voltem até o texto de Mateus capítulo 3. Segunda atitude que eu vejo no Filho de Deus. Jesus, então, no versículo 16,
se submete a este batismo de arrependimento. Batizado Jesus. Mas, meus queridos, qual era a necessidade de Jesus se submeter a um batismo de arrependimento? Do que o nosso Senhor tem para se arrepender? Ele não tem nada, porque Ele era perfeito. Do que Ele se arrepende? De absolutamente nada. Mas nós temos que lembrar que 3 anos depois deste momento, o pecado de toda a humanidade seria colocado nos ombros dele. E Jesus então nos ensina a lidar com o pecado. Aquele que não conheceu pecado se submete a um batismo de arrependimento para mostrar para esta frágil criação, para mostrar a essas criancinhas, a esses bebês que somos nós, como é que nós lidamos com arrependimento. A base da nossa vida cristã é arrependimento. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você confessou pecado este ano a alguém da sua casa? Nós estamos no mês 9, indo para o mês 10. Quantas vezes você pediu perdão este ano na sua casa? Para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para algum parente, para algum irmão? Quantas vezes você fez isso? Aí você vai me dizer o seguinte, que você passou 9 meses sem machucar, sem ferir, sem cometer um pecado sequer contra os seus. Meus queridos, eu vou ser bem honesto, eu acho que é possível passar 9 meses sem cometer pecados contra os nossos. Mas eu acho que não deve ser comum no nosso meio. Aí sabe por que nós não confessamos e pedimos perdão aos nossos? Porque nós não temos uma identificação com o Filho. Porque o Filho começa tudo num batismo de arrependimento. O Filho começa a carreira num batismo de arrependimento. Nós somos convidados diariamente a um batismo de arrependimento. E como nós vamos ver amanhã, não podemos ser cheios do Espírito, porque não nos esvaziamos através de um batismo de arrependimento. Os irmãos estão entendendo? A igreja, ela respira a vida do Filho de Deus. Mas a igreja, quanto mais ela se aproxima do Filho de Deus, mais clareza ela tem dos seus pecados. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu vou nesses últimos 10 minutos, não está no programado, mas eu vou fazer eu quero abrir um texto para os irmãos que mostra a vida do nosso Senhor. A palavra vida, no original grego, ela tem 3 palavras no grego. Ela tem zoe, que significa vida de Deus. Ela tem psique, que significa a vida da alma. E ela tem bios, que significa a vida natural. Biologia, o estudo da vida. Psicologia, o estudo da alma. Nós deveríamos
fazer a zoologia, que é o estudo da vida de Deus, desta vida derramada sobre nós. Abram em João capítulo 10. Deixe-me lhes mostrar algo sobre o nosso Senhor. Ele falando sobre a sua própria pessoa. Tudo para nós aqui é traduzido por vida. Mas olha o que significa o texto. Diz assim, então lembra, Zoe, vida de Deus, psique, vida da alma, e bios, vida natural. Versículo 9, João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tudo aqui foi traduzido por vida. Mas no versículo 10 ele diz assim, eu vim para que tenham Zoe, vida de Deus, e a tenham em abundância. Mas aí olha o versículo seguinte, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua psique pelas suas ovelhas. Meu jeito de pensar tem que morrer. Meu jeito de sentir tem que morrer. Meu jeito de decidir as coisas tem que morrer. Porque o Filho de Deus fez com que a psique morresse para que a Zoe pudesse vir e pudesse vir em abundância. Mas meus queridos, vocês querem ver que curioso? Aqui ele não é identificado como filho, mas ele é identificado como o bom pastor. Ele está dizendo que todas as vezes que eu precisar cuidar de alguém, tocar a vida de alguém, todas as vezes que uma mãe for edificar o seu filho, todas as vezes que um homem for edificar sua esposa, todas as vezes que uma mulher for auxiliar o seu marido, todas as vezes que nós formos fazer este papel de cuidar de alguém, eu só transmito a Zoe na morte da psique. Eu não posso tocar alguém. Os irmãos que estão partilhando aqui, estão tocando vocês. De uma certa forma nós estamos pastoreando os irmãos. E este pastoreio só pode ser efetivo se ele é em cima da morte da psique. Vocês estão entendendo? Mas a palavra de Deus é tão limpa, é tão clara, que olhem esta mesma realidade em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios capítulo 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Paulo tocando talvez a igreja mais difícil que ele teve para pastorear. A igreja onde ele fala do espinho na carne, que Satanás colocou sobre ele vindo de Deus. Olha o que ele diz, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha que interessante. Levando no corpo sempre o morrer de Jesus. Qual foi o morrer do bom pastor? Foi o morrer da psique. Para que também a sua Zoe se manifeste em nosso corpo,
porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a... Se os irmãos de frente aqui morrerem, em vocês vai operar a vida. Se eu morrer quando for conversar com minha esposa, em mim opera a morte, mas nela opera a vida. Se uma mãe, quando vai tocar os seus filhos, ela se submete a este morrer de Cristo, na vida do filho vai operar a Zoe de Deus. O filho de Deus, o nosso irmão mais velho, se submete a um batismo de arrependimento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que essa atitude seja diária. Dia após dia, morro. Que essa atitude seja diária. Que o início da vida do nosso Senhor, aquele que se abaixa e aquele que se submete a um batismo de arrependimento, seja encontrado em nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Queridos, vamos fazer diferente. Ao invés de eu fazer uma oração, vamos fazer um clamor. Vamos todos nós orarmos juntos. Vamos nos colocar de pé. Você fica na liberdade. Vamos todos nós levantarmos nossa voz ao Senhor. Pedirmos graças sobre as nossas vidas. Pedimos identificação com esse irmão mais velho. E aí quando cessar o clamor, eu não sei se algum irmão vai vir ou se já vamos ter o intervalo. Quando cessar essas orações, a gente tem o nosso intervalo. Amém? Vamos fazer isso.